Agora a gente vai ver então as indicações da toxina botulínica. A toxina pode ser usada para tratar distúrbios de movimentos, disfunções neuromusculares. Então hoje a gente tem a paralisia de Bell, a pessoa acorda, né, e uma hemifase, né, com movimentos paralisados, e aí causa idiopática, a gente não sabe qual que é a origem. Hiperatividade simpática, às vezes a pessoa tem Parkinson, tremores, né, tics. Então a gente pode fazer o uso da toxina. Linhas de expressão, que é o que a gente vai ensinar hoje você a tratar. Dor, pode usar para bruxismo, DTM, nevralgia do trigêmeo. Então tem uma infinidade de fins terapêuticos no tratamento das dores, lombalgias, disfunções miccionais, a pessoa tem incontinência urinária, blefaroespasmo, né? A pessoa fica o olho piscando o tempo todo. Um espasmo hemifacial, tique, né, de um lado só da face, distonias cervicais, espasticidade, tem pessoa que fica o tempo todo com contrações involuntárias, paralisia cerebral, hiperidrose, cialorreia, fica salivando muito, migrânias crônicas, que são as enxaquecas, incontinências urinárias. Então tem uma infinidade de utilização. E o mais interessante é que vai quebrando então os paradigmas do mecanismo de ação. A gente achava que só tinha ação local, só em músculo, começa a ver que ele atua também em glândulas salivares, sudoríparas, que ele atua a nível do sistema nervoso autônomo. E cada dia a gente vai então descobrindo aí as novas finalidades terapêuticas. Então tem se usado agora para tratamento de obesidade, tratamento de depressão, ejaculação precoce. Então nesse estudo mostra que se você administrar 2 administrações de toxina botulínica aplicadas a cada 12 semanas, ou seja, de 4 em 4 meses, você consegue controlar aquela dor neuropática, né? Então tem pessoas que têm, por exemplo, uma lombalgia que não consegue ali ter uma qualidade de vida, e você consegue então fazer o uso e trazer qualidade de vida para esse paciente. Paciente que sofre de enxaqueca, você aplica ali de 6 em 6 meses e você controla a enxaqueca. Então são estudos muito recentes que ainda a gente não sabe qual que é a ação, né, que a toxina realmente tem específica dentro do nosso corpo. Está tendo um avanço da medicina e a necessidade de tratamento multidisciplinar. Então vamos ver agora quais as diferenças das toxinas, né? É muito importante você agora que entendeu que nós estamos trabalhando com um medicamento biológico, que eles são específicos, né? Cada um tem a sua propriedade, então a gente não pode estar misturando as toxinas entre si, né? Cada um tem sua dosagem, tem sua indicação, e é isso que nós vamos ver. Então a escolha da toxina deve ser baseada no princípio de que tem que ser o medicamento certo para o paciente certo, na hora certa. Então a gente vai estudar e ver, entender quais são as diferenciais de cada toxina botulínica, vamos analisar de acordo com as evidências científicas que está disponível, já tem bastante evidência científica, por isso que já é um tratamento consagrado, treinamento prático. Então dentro de um treinamento você vai começar a ter segurança. Vai avaliar o perfil de cada paciente, se aquele paciente ele tem alergia ou não a determinadas substâncias, né? Se o paciente está gestante, se tem indicação para aquele paciente. Então nós temos que observar tudo isso na anamnese. Se a gente está tratando na hora certa, se o paciente de repente ele vai ter uma festa amanhã, por exemplo, você não vai fazer uma aplicação de toxina. Vai que daqui 3 dias ele tem uma festa e você aplica e dá uma simetria. Imagina uma propaganda negativa que vai causar para você. Porque a toxina, ela começa a ter efeito geralmente no 3º dia, tem 50% de efeito com 7 dias e 100% de efeito com 15 dias. Por isso que a gente pede para fazer o retorno. Mas ela pode ter uma ação mais eficaz do lado esquerdo do que do lado direito nesse período de 15 dias. E aí o paciente ele não entende isso, ele vai para uma festa assimétrico e vai fazer uma propaganda negativa para você. Então todas as toxinas são iguais? Não, e é isso que a gente vai ver. Então hoje no mercado a gente tem a primeira toxina, né, no mercado foi o Botox da Allergan, depois nós tivemos o Dysport, que é francesa, e aí começaram a vir Xiaomi, Nabota, e cada uma dessas toxinas tem as suas particularidades. Então,
é importante você começar a ter o conhecimento de cada toxina. Por exemplo, vamos supor que você está aplicando uma toxina e ela cabe, e você quer abrir outra toxina com outra marca. Elas são intercambiáveis, você pode, né, misturar essas toxinas no paciente? Não, porque cada toxina tem sua ação de forma diferente. Tá? Então a gente precisa dominar as características de cada toxina, as suas apresentações comerciais, como que é a diluição de cada uma, como que é o armazenamento. Então cada uma tem a sua particularidade. Então hoje no mercado a gente tem o Botox da Allergan, o Dysport da Ipsen, que é francesa, o Xiaomin, que é da Merz, que é alemã, o Botulift, que é coreana, o Prosigni, que é chinesa. Então nós temos umas 6 toxinas com Anvisa e cada dia estão chegando mais toxinas. Por último tem o Botulin, que é da Coreia, o Nabota também é da Coreia, importado pela empresa Renova, que fica aqui na cidade de Goiânia. Então cada dia entra novas toxinas e é preciso validar para ver a sua eficácia. Se tem Anvisa, pode confiar, que já foram feitos testes e mais testes. O que a gente não pode é comprar toxina no mercado negro. Por quê? Porque isso é tráfico de substâncias biológicas. Tá? Então isso se te pegarem, é uma cadeia inafiançável. Então eu não recomendo você utilizar essas toxinas, né? Xing Lings. O que a Anvisa fala? Que para cada indicação terapêutica tem que existir estudos clínicos que vão respaldar o seu uso clínico terapêutico. Ela explica que diferentes medicamentos biológicos têm que ser aprovados para diferentes indicações, e que ocorre também no caso das toxinas botulínicas. Então aqui você começa a perceber que existem várias características em relação à dose, duração, eficácia, migração, segurança, imunogenicidade. Então cada toxina ela é única, tá certo? Apresenta características estrutural único e perfil farmacológico também único, que não podem ser reproduzidos por outros produtos. Então aqui a gente vê que cada toxina tem, tá, a sua toxina, e aqui é muito importante, ó, você precisa ver que cada frasco tem uma quantidade de toxina. Então, por exemplo, o Botox tem na versão de 50, 100 e 200. Né? Eu uso muito o Botox porque ele vem na versão de 200. E isso traz economia, né, no bolso. Você consegue... É igual a latinha de Coca-Cola. Você pode comprar 300, 600 e 2 litros. Quanto mais quantidade você comprar, maior é o seu lucro. Porque reduz, né, o custo. Geralmente tem ali um custo mais barato para que você possa comprar em maior quantidade. O Xiaomi, que entrou agora no mercado, ele só tem de 100 unidades. E a gente está vendo sua eficácia e eu estou gostando bastante. Eu noto que geralmente as toxinas começam a fazer o efeito no terceiro dia. Esse já começa a fazer, o Xiaomi já faz o efeito logo nas primeiras 24 horas. Tá? Então é bem interessante, isso faz uma diferença e tanto no marketing com o seu paciente. O Xiaomi não pode usar em criança. Ele não tem estudo feito em pediatria, somente em adultos. Aqui o Xiaomi, ele tem sacarose, tá? Então pacientes diabéticos pode ter às vezes uma hiperglicemia e a dose é mínima, mas é uma particularidade. Você vê que o Botox tem albumina, o Xiaomi também tem albumina, então praticamente quase todas têm albumina. Só o Prosigni que não, é feito de gelatina bovina. Então se algum paciente for alérgico à albumina, você vai usar o Prosigni. Se o paciente for diabético, aí você vai usar o Botox. Se o paciente for alérgico à lactose, aí você não pode usar o Dysport. Então é legal você ter essa tabelinha, imprime ela, deixa fácil acesso, para você lembrar de qual toxina você vai poder usar, caso o paciente seja alérgico a alguma dessas particularidades. Né? Olha lá, o Prosigni, o Dysport, que tem lactose, o Botox, é interessante, ó. Geralmente eles são secados a vácuo. Quando você vai fazer a diluição, ao introduzir a agulha com o soro fisiológico estéril,
Ele puxa o êmbolo, então às vezes você tem que segurar o êmbolo para que ele não entre rápido e não faça um turbilhonamento lá dentro. Isso faz com que perca as características da toxina botulínica. Então tem que tomar muito cuidado na hora da diluição. Uma grande vantagem do Xelmin ou Zelmin é que ele não vem refrigerado. Então é uma grande vantagem em relação a todas as outras toxinas. Imagina um produto que sai lá da Alemanha. Qual que é a garantia que eu tenho ao chegar no meu consultório que ele não perdeu essa refrigeração no meio do caminho? Então é muito importante ter essa segurança de que você está usando um produto que não foi alterado de acordo com a sua temperatura. Porque cada toxina pede para manter a refrigeração e você precisa respeitar essa refrigeração, porque senão você vai perder a eficácia da toxina botulínica. Nenhuma delas tem equivalência. Olha, eu comecei a usar, se você olhar aqui, ó, eu tenho esses roxinhos aqui, são todas Botulift. Então eu comecei a usar muito o Botulift por causa da relação custo e benefício. E antigamente eu usava muito Dysport e Botox. O que eu comecei a perceber? Que os meus pacientes começaram a reclamar de dor. Pessoal, doutor, eu acho que eu estou muito sensível, dessa vez está doendo muito. E o que a gente percebe aqui? Olha o pH do Prosigna e do Botulift. Eles são levemente ácidos, então tende a causar uma ardência maior em relação ao Botox, ao Dysport e ao Xelmin. Outro mito: toxinas que têm ausência de proteínas acessórias têm menor risco de desenvolver imunogenicidade? Isso é um mito, tá? Todas as toxinas desenvolvem imunogenicidade se você não respeitar o prazo de 3 meses. Mesmo respeitando o prazo de 3 meses, ainda corre o risco de você produzir a imunogenicidade. Então aqui, ó, mostra que a toxina botulínica, algumas só trazem a cadeia pesada e a cadeia leve, que é a parte neurotóxica. Outras toxinas, como por exemplo o Botox, já trazem as proteínas acessórias, que é a hemaglutinina e a não hemaglutinina. Ou seja, você vai ver aí uma briga muito grande no mercado dizendo que o Botox causa mais imunogenicidade, por exemplo, do que o Xelmin, que não carrega essas proteínas acessórias. Uma toxina muito nova, que entrou no mercado agora, o Xelmin, e você não pode, tem que ver a experiência clínica, tá? O Botox tem a menor quantidade de albumina na composição relacionada, por exemplo, com o Xelmin. E vai ter essa discussão também, né, que quanto mais albumina trouxer a toxina, maior é a imunogenicidade. Tem muitos estudos contraditórios, então a gente tem que começar a trabalhar e validar na clínica, certo? Então aqui tem alguns estudos mostrando que, independente da toxina tiver as proteínas acessórias ou não vai trazer a imunogenicidade. Pode até trazer, mas é irrisório, é muito pouco, tá? Então, para você ver aqui, ó, nesses estudos, com 2.240 pacientes analisados, apenas 11 casos representa 0,49% apresentaram presença de anticorpos, porém apenas 3 pacientes não apresentaram resposta clínica ao Botox. Então é muito pouco. Então aqui eles fizeram o estudo de tonia cervical, né, bexiga neurogênica, hiperidrose, espasticidade, e aqui você vê a quantidade de casos que tiveram a presença de anticorpos, que causaram imunogenicidade. É muito pouco. Então essa é a estrutura molecular do Botox, que contribui para uma migração menor e aumento da precisão. Então eles alegam que quando você tem as estruturas acessórias, você consegue ter uma segurança maior, porque você vai ter uma menor migração da toxina e isso faz com que ela não atinja alvos que você não gostaria que ela atingisse. A toxina que apresenta uma maior difusão, ela tem preferência em músculos maiores? Né? Isso também é um mito. Então, por exemplo, se você vai aplicar a toxina no masseter, tá? A toxina que apresenta maior difusão tem preferência por músculos maiores? Isso é um mito. Tá? O que é difusão? É quando a toxina ela se conecta, ela liga as terminações nervosas. Tá? Independente do músculo, ela vai ter a mesma ligação, certo? Se o músculo é grande ou pequeno.
Tudo bem? A difusão é quando faz essa conexão com a terminação nervosa. E dispersão? Dispersão é quando ela caminha. Então, quando você injeta a toxina botulínica, primeiro ela vai fazer uma dispersão, tá, local. Ela vai caminhar no local. Tudo bem? Agora, migração, quando ela migra através de um nervo aferente, ela vai atuar em outro local. Certo? Beleza. E a difusão é quando a dispersão termina, ela migra, ela faz a dispersão, agora ela vai fazer a difusão, ela vai fazer a conexão, ela vai conectar, ela vai bloquear as terminações nervosas. Então, quando uma termina, a outra começa. Aqui mostra a habilidade da toxina de permanecer no local, no sítio de injeção, é responsável pelos dados de segurança do tratamento. Então, quanto menor é a diluição, por exemplo, vamos supor que você faz uma diluição seca. Você pega a toxina botulínica de 100 unidades e vai colocar 1 ml. Né? Então você vai ter uma dispersão menor. Agora, se você coloca mais diluente, 2 ml, por exemplo, então você vai ter uma dispersão maior. Opa! Você vai ter uma dispersão maior. Então, traz mais segurança quando você coloca uma diluição menor. Isso é o que traz na literatura. Na prática, você vai ver que não tem muita diferença. Então aqui, ó, dispersão refere ao movimento físico da toxina de um local para o outro e depende do número de variáveis relacionados à técnica de injeção, volume, tamanho da agulha e outros fatores físicos. Então, existe pouca ou nenhuma evidência de que várias diluições resultam em uma difusão previsível. Então, a gente está trabalhando com medicamento o quê? Biológico. Então, não é matemática. Né? Não é porque em um paciente você dosou, fez uma diluição de 1 ml e conseguiu ter um halo X, que no outro paciente, usando a mesma diluição, você vai ter o mesmo halo de dispersão. Conseguiu entender? Então, é muito imprevisível, mas a gente trabalha com uma margem de segurança. Então, dentro dessa margem de segurança, fica confiável e tranquilo de você trabalhar. E isso eu vou ensinar na hora de fazer a aplicação. E difusão, então, refere ao fenômeno no qual a molécula solúvel se dispersa por transporte passivo além do sítio de injeção. Depende do peso molecular. Então, a difusão da neurotoxina em tecidos adjacentes pode ser mais lenta quanto maior for o peso molecular. Então você vai ver que tem toxina que tem um peso molecular muito maior do que o outro. E isso faz trazer mais segurança. Por quê? Porque vai ter uma difusão menor. Ok? E migração refere-se ao espalhamento dessa toxina em sítios distantes, que pode ocorrer via nervos, transporte neuroaxonal, ou por via hematogênica. Então, por que a migração ela é ruim? Né? Porque ela traz riscos de efeitos colaterais aumentados. Então, é perigoso você, às vezes, aplicar num local onde ela vai caminhar via um nervo aferente e vai trazer, ou às vezes, um problema. Né? Você não tem um controle muito grande. Tá? Então, por isso que é interessante você trabalhar com moléculas maiores. Por quê? Porque ela vai ter menos difusão e vai atuar mais localmente. Então aqui nessa imagem mostra que quando você quer ter uma segurança maior na aplicação naquele músculo, tá? Você faz uma fragmentação da dose. Ou seja, ao invés de você aplicar 8 unidades, você aplica 4 e 4. Ao invés de você aplicar 6 unidades, aplica 3 e 3. Tá? Então, se você aplicar uma grande quantidade numa placa motora, você pode atingir áreas indesejáveis.